Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações do Mengão. Vamos com o Globo Esporte de hoje, 3/11, atualizando todas as notícias do Malvadão em primeira mão. Se não é inscrito no canal Torcedor Flamenguista, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Malvadão que atropelou o Sport dentro de casa com show de Arrascaeta. Pessoal, lembrando também que o seu like, o seu comentário é muito importante. O like ajuda muito no desempenho do conteúdo, ajuda a levar este vídeo para mais torcedor flamenguista, e o seu comentário ajuda muito o canal a crescer, ajuda a gente a saber a sua opinião. Agora bora para a notícia, bora para o conteúdo. Boa tarde, gente boa! Começando o Globo Esporte, vamos falar da liderança, a briga pela liderança no Brasileirão. O Flamengo tá nela ali, coladinho com o Palmeiras, tá bonito de ver. Já já, o Esporte sábado no Maracanã segue na cola do Palmeiras, que é o líder. Vou mostrar os gols pra você. Os gols saíram no segundo tempo. Bola de Samulino, Bruno Henrique no facão, 1-0 Flamengo. Segundo vai ser dele também, cruzamento do Saul, cabeçada do Danilo, no rebote, BH. 2-0. Olha a cobrança de falta do Arrasca. Lá na gaveta. Quer ver de novo aí, ó? Quando ele ainda toca na bola, mas não adiantou nada, o Flamengo venceu 3-0. E quarta-feira já vira a chave, tem jogo. Vai enfrentar o São Paulo. Você vai ver ao vivo na Globo depois de 3 graças. Esse jogo vai ser na Vila Belmiro, estádio do Santos, porque o Morumbi tá fechado, vai ter um montão de show lá. Ricardo Lai tá no Ninho do Urubu. Traz pra gente as informações do Flamengo para mais um desafio deste Brasileirão. Tudo bem, Lai? Fala, Escobar, um abraço para você, boa tarde a todos. O Flamengo já iniciou a preparação para esse jogo, treinou hoje de manhã aqui no Ninho do Urubu e terá desfalques importantes para essa partida. Vai anotando aí, ó, Carrascal, um edema ósseo na costela, tá fora. O Bruno Henrique, suspenso pelo 3º cartão amarelo, levou contra o Sport aí no sábado, mais um fora. O Léo Ortiz, tratamento para o estiramento no tornozelo. Jorginho, lesão na coxa direita. E o Everton Cebolinha ainda não volta agora, mas hoje ele treinou com bola, ainda sem o grupo, mas está na fase final aí de recuperação da lesão no quadril, está evoluindo bem. E o Pedro, né, tem uma fratura no antebraço e hoje ele apareceu aqui na sala de entrevistas do Ninho do Urubu com a proteção e mobilização ali no local, recebeu homenagem, né, a placa de 300 jogos com a camisa do Flamengo. Está evoluindo bem, segundo o departamento médico. Na quarta-feira vai treinar com bola, mas ainda uma atividade controlada, né? Está visando, é claro, a decisão da Liberta contra o Palmeiras no dia 29 de novembro. Bom, essa pauta aí do jogo contra o Palmeiras foi assunto na entrevista coletiva. O Varela deu entrevista e falou sobre isso e a gente confere agora. Sinceramente, se tem que escolher lógico que escolheria LDU. Também, como para eles, se passava Racing, era melhor para eles que nós. Mas acho que também o Flamengo tem algumas coisas pendentes daquela final lá no Uruguai. Então vai ser uma final dura, mas com cabeça que podemos ganhar essa final. Vai ser um jogaço, né? Ó, que é o título do Campeonato Brasileiro, mas sabe quem quer também? O Flamengo. E o Flamengo já se reapresentou, já treinou hoje. A gente vai direto para lá, porque Guilherme Varela está dando uma entrevista coletiva. Alô, Varela aqui. Sim. Boa tarde. Varela, eu sou Bruno Vilafranca, da TV A Crítica. Eu vou seguir um pouquinho no que disse aqui a minha colega Luísa, mas eu vou me aprofundar um pouco mais dentro desse processo desde a sua chegada ao Flamengo. Hoje você está disputando posição, no Flamengo é sempre assim, vai ter que ser dia a dia dentro do campo, mas você também vem passando por esse processo desde a sua chegada, porque tinha um outro lateral, que era um prata da casa, o Wesley, que agora está lá na Roma, e você teve também que ter, acredito eu, paciência, trabalhar no dia a dia. Eu queria que você falasse dentro desse processo, desde a sua chegada até hoje, mais uma vez disputando posição, mas o que você aprendeu com esse processo de paciência, trabalho, a gente chama de trabalho de formiguinha aqui no Brasil, porque é um trabalho diário. Eu queria entender um pouco melhor esse processo, porque você está em vias de disputar jogos importantes, até uma disputa de Libertadores. Como é que foi até hoje, chegar hoje nesse patamar que você atingiu aqui dentro? Obrigado.
Bueno, foi em 2022 que eu cheguei aqui. Foi difícil no começo. Tinha 2 laterais aí que para disputar. Um era Rodinei, outro era Mateuzinho. E eu cheguei em setembro, outubro. Então tive dificuldade para jogar. Depois, obviamente, sofri aquele processo de adaptação. Mas agora acho que com a chegada de Felipe consegui fazer esse trabalho que eu vinha fazendo nos outros times, consegui me achar no campo, então acho que essa maneira de jogar agora me sinto mais confortável, me sinto mais seguro. E lógico que o jogador sempre quer jogar, mas também tem outros jogadores que todo mundo quer jogar, isso é normal. Mas também eu entendo o sacrifício meu e meus companheiros. Se eu tenho que jogar, obviamente vou ficar feliz. E se não, vou apoiar, porque é uma equipe e se vai bem a minha equipe, me vai bem a mim também. Então eu o que quero é conquistar títulos com essa camisa, se é jogando melhor e se é apoiando também. Varela, boa tarde aqui. Fábio Torres, canal Deco SRN. Varela, esse seu revezamento junto com o Emerson Royal, né, são 2 jogadores ali que a gente hoje não tem certeza de quem é o titular. Né? Isso talvez seja muito importante para o controle de minutagem de vocês dois. Né? Você vê isso com algum problema ou não? E outra coisa, como está o mental dos jogadores do Flamengo para essa reta final de Campeonato Brasileiro, né? E Libertadores também, 2 competições em que o Flamengo está vivo e, coincidentemente, disputa com o Palmeiras. Vocês estão preparados mentalmente para a carga dos jogos que virão pela frente? Bueno, primeiro, tanto eu como o Royal, qualquer que os dois jogue, creo que não há muita diferença. Felipe sabe disso. Então, ele pode manejar as cargas muito bem. Dá para descansar, para jogar, porque também acho que os laterais têm um desgaste muito grande. Tem que ir à linha de fundo, como vocês querem, e também defender. Então, é difícil. É difícil jogar aqui no Brasil cada 2, 3 dias e estar 100% fisicamente. Então, aí Felipe consegue administrar essa carga. E depois, fisicamente, vamos chegar a diciembre desgastados. Também esse Mundial aí a mitad de ano foi também difícil para fisicamente todos os jogadores, tanto para os europeus como para nós agora nessa instância é muito difícil, mas temos que nos ajustar da melhor forma porque são finais muito importantes para Flamengo, então queremos chegar muito bem. Já para ser jogador de Flamengo tem que estar preparado. E se não está preparado, vai prendendo no caminho. E jogador de Flamengo está 100% preparado. Jobé Júnior, canal Flamelo. Depois da derrota contra o Fortaleza, o Jorginho disse que todo adversário que vem jogar contra o Flamengo joga uma final. E ontem, depois da vitória do São Paulo, o Lucas Moura, em entrevista, disse que os jogadores do São Paulo devem encarar a partida contra o Flamengo, que não será no Morumbi, será na Vila Belmiro, mas devem encarar essa partida como uma final. Você compartilha dessa sensação do Jorginho, que todo adversário, independente de contexto, de sendo decisão ou não, qualquer jogo do adversário contra o Flamengo é uma final? Acho que sim, porque quando uno se enfrenta a outros times, ou quando uno vai jogar uma final, o nível de concentração é muito... Objetivos grandes, gigantes do Flamengo para a temporada, rivalizando com o Palmeiras. Lembrando que o próximo jogo do Flamengo é contra o São Paulo. Ele até foi perguntado isso na coletiva, porque o São Paulo agora vê um horizonte ali, né? 2 vitórias consecutivas colocam o time numa briga aí
para tentar uma vaga na Libertadores, ou seja, ficou um adversário um pouquinho mais difícil para o Flamengo, assim como o Palmeiras vai enfrentar o Santos, que está preocupado com o rebaixamento. Agora a gente falar do Botafogo, que está... Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações do Malvadão. Vamos aqui com o Vene Casagrande atualizando todas as notícias. Mengão, pessoal, que venceu aí no último final de semana o Sport por 3-0, coladíssimo no Palmeiras, que venceu o Juventude fora de casa. Torcedor flamenguista, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Malvadão. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Agora vamos para as informações. Antes de trazer as informações dos lesionados, se eles podem desfalcar o Flamengo na final da Libertadores ou não, eu quero falar do jogo do Flamengo em cima do Sport, porque além dos 3 pontos, sejamos francos, eram 3 pontos extremamente esperados. A dúvida era, o Flamengo iria vencer de quanto? Como é que seria o roteiro do jogo? Porque eu não esperava nada mais do que a vitória. E, além dos 3 pontos, o Flamengo tem boas notícias aí que aconteceram nesse jogo. Vamos lá. O Samuel Lino voltou a jogar bem. Tudo bem, ele perdeu um gol ali, mas o gol que ele perdeu foi jogada construída por ele, em uma virtude dele. E depois ele deu um passe sensacional para Bruno Henrique. O Samuel Lino, ele foi contratado a pedido do Felipe Luiz para fazer isso que ele fez com o Bruno Henrique. Gente, o passe que ele deu para um dos gols do Bruno Henrique foi absurdo. Absurdo. E na boa, não dá para o torcedor ficar pegando no pé do Samuel Lino. É o contrário, tem que apoiar. E é um jogador extremamente importante. Eu, particularmente, gosto do futebol do Samuel Lino. Acho que é um jogador que agrega demais. É óbvio que pode render mais. A gente sabe de tudo isso. Só que não adianta nada o torcedor ficar pegando no pé dele. Pelo contrário, é dar confiança, porque dando confiança ele vai crescer ainda mais de produção. Gostei da partida do Samuel Lino, para mim é uma boa notícia. De La Cruz voltou a jogar bem, para mim é uma ótima notícia, até porque o Jorginho vai ficar um longo período aí longe dos gramados. E o De La Cruz atua justamente na função e na posição do Jorginho. A gente sabe que a questão do De La Cruz é a parte física, não dá para exigir do De La Cruz que ele jogue várias partidas consecutivas durante 90 minutos, mas é um jogador muito importante e ele jogou muito bem contra o Sport. Fez uma grande partida, é mais uma notícia boa. Outra notícia boa para você, torcedor do Flamengo, Felipe Luiz, para o Flamengo nesse momento. Bruno Henrique voltando a fazer gol. Olha, ele estava vivendo um longo jejum. O último gol dele havia sido no dia 25 de agosto. De lá para cá, 11 jogos sem balançar as redes. Vivendo fase terrível, sendo muito criticado. Eu mesmo critiquei e ele voltou a fazer gol. E vocês lembram a última vez que ele tinha feito 2 gols em uma partida? Foi lá em fevereiro, dia 2 de fevereiro, na Supercopa do Brasil, quando o Flamengo venceu o Botafogo. Então, olha quanto tempo ele não fazia 2 gols em apenas um jogo. E a gente sabe que o Bruno Henrique sempre fazia isso nas temporadas anteriores. Era normal ver o Bruno Henrique fazer mais de um gol em uma única partida. Então essa é outra grande notícia. A volta da confiança do Bruno Henrique. E o Bruno Henrique tem algo que você não vai ao mercado, nenhum clube vai ao mercado comprar, negociar. Ele é um jogador extremamente decisivo. Isso é inegociável. Não tem como você chegar e comprar uma virtude como essa. E o Bruno Henrique tem. E na boa, gente, assim, em nenhum momento eu descartei o Bruno Henrique, sou totalmente contra descartar o Bruno Henrique. Agora, quando ele vai mal, tem que criticar, e quando ele vai bem, tem que criticar. Não é porque ele voltou a fazer 2 gols em uma única partida, e contra o Sport, isso precisa ser dito também, o Sport é o pior time no Campeonato Brasileiro, sem sombra de dúvidas, inclusive na pontuação mostra isso, porque é o atual lanterna. Não é porque ele voltou a fazer 2 gols que pronto, o velho e bom Bruno Henrique voltou, agora ele é o reserva imediato do Pedro. Não é isso. Eu não penso dessa forma. Eu penso da seguinte forma, é o retorno da confiança. Porque é um jogador extremamente importante, estamos falando de um ídolo
da instituição do Flamengo, ídolo para muitos, meu ídolo também, isso não nego para ninguém. Mas isso não quer dizer que, pronto, achamos o substituto imediato do Pedro. Não é isso. O que eu fico feliz é um jogador voltar a fazer gol, embora ele tenha perdido um gol no primeiro tempo ali. Nossa senhora, praticamente um pênalti que ele perdeu. Mas enfim, pelo menos essa é a outra boa notícia. Outra grande notícia, Arrascaeta tá jogando muita bola, fez um golaço de falta. E olha, gente, é um privilégio ver Arrascaeta no Flamengo. Você, torcedor rubro-negro, você bote isso na sua cabeça. Você está tendo a oportunidade, você está tendo o privilégio de assistir um dos maiores jogadores da história do Flamengo. Ele tá jogando muita bola, fez um golaço de falta. Para mim, é o maior gringo da história do Flamengo, maior estrangeiro da história do Flamengo. E agora é também o maior artilheiro, o estrangeiro com mais gols, ao lado do Doval, o argentino Doval, com 94 gols. É isso mesmo, ele igualou o Doval e questão de tempo para ele ultrapassar o Doval. Só nesse ano, o Flamengo tem mais pelo menos 9 jogos, porque se for campeão da Libertadores, vai para o Mundial e bota aí pelo menos mais 3 jogos. Então, em 9 jogos, eu acredito que o Arrascaeta irá fazer um e aí vai ultrapassar o Doval, sendo o maior estrangeiro artilheiro, ou melhor, o estrangeiro artilheiro da história do Flamengo aí, sem sombra de dúvidas. E o Arrascaeta, ele tem 345 partidas, então, ou seja, em 345 partidas ele fez 94 gols e ainda deu 104 assistências. O Doval, que defendeu o Flamengo em 2 passagens, fez 263 partidas. Então, essas são as boas notícias aí do Flamengo, além da vitória em cima do Sport, que pressiona demais o Palmeiras, rival do Flamengo, na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Agora, vamos para as notícias ruins, gente, porque é o seguinte, ontem, embora não tenha gravado vídeo aqui, mas apuração nossa, quando eu soube disso, o Jorginho realizou exames médicos, constatou lesão muscular, e aí publiquei nas minhas redes sociais, e alguns minutos depois o Flamengo divulgou uma nota oficial confirmando a informação e disse o seguinte: o meia realizou o exame de imagem que apontou lesão muscular na coxa direita, segue o planejamento de recuperação estabelecido pelo departamento médico do clube. E aí se tornou um desfalque, não só para o jogo contra o Sport, mas para vários jogos. Porque, segundo a minha apuração, inclusive postei nas minhas redes sociais também, a resposta que eu tive sobre a gravidade da lesão foi uma lesão importante, não foi tão grave, mas é uma lesão importante, nada que comprometa, em princípio, para a final da Libertadores, mas ficará fora de alguns jogos. E segundo essa pessoa disse o seguinte: acho que volta uma semana antes, vai depender dele. Fecha aspas aí, para essa minha apuração. Galera, é o seguinte, independentemente, eu acho que ele vai estar à disposição para a final da Libertadores, marcada para o dia 29 de novembro, daqui a 27 dias. A questão é, será que ele vai estar no melhor ritmo de jogo, na melhor forma física? Isso é importante também. Eu não tenho dúvida que o Jorginho vai fazer um esforço absurdo e ele será preparado para a final da Libertadores. É isso aí, torcida do Mengão, e bora para mais uma notícia. Como seria a escalação da seleção com atletas que atuam no Brasil? Comentaristas elegem time ideal e melhores por posição nos clubes brasileiros. Carlo Ancelotti divulga nesta segunda-feira a lista de 26 nomes para amistosos contra Senegal e Tunísia. Os nomes dos 26 jogadores que representarão a seleção brasileira nos amistosos de novembro contra Senegal e Tunísia serão divulgados nesta segunda-feira. A tendência é que a convocação traga mais jogadores que atuam no futebol brasileiro para serem observados por Carlo Ancelotti. Com isso, o GE preparou uma lista de atletas que atuam no Brasileirão que podem ser convocados. Goleiros, pode ser o Everson do Atlético Mineiro, Léo Jardim do Vasco, Hugo Souza do Corinthians e Everton do Palmeiras. Laterais, Alexandro do Flamengo, Kaique Bruno do Cruzeiro, Luciano Juba do Bahia, Paulo Henrique do Vasco, Reinaldo do Mirassol e Vitinho do Botafogo. Os zagueiros Fabrício Bruno do Cruzeiro, Léo Ortiz, Léo Pereira e Thiago Silva. Meias, Andréas Pereira, Arthur, Coutinho,
Danilo, Jean Lucas, Lucas Silva, Marco Antônio do São Paulo, Matheus Pereira do Cruzeiro e Rafael Veiga. Atacantes Alan, Caio Jorge, Pedro, Rayan, Samuel Lino e Vitor Roque. Cara, colocar Rafael Veiga aqui é pura sacanagem, né, cara? Pura sacanagem. O cara acabou de voltar de lesão, é banco do Palmeiras, aí vai ser convocado só por causa que entrou e fez 2 gols. Ah, para, cara. A seleção enfrentará Senegal no dia 15 de novembro no estádio Emirates, em Londres, na Inglaterra, e a Tunísia no dia 18 em Lille, na França. Esses serão os 2 últimos jogos do Brasil em 2025. Na última lista para os amistosos contra a Coreia do Sul e Japão na Ásia, somente 4 atletas que atuam no Brasil estiveram presentes. Hugo Souza, Vitinho, Paulo Henrique e Fabrício Bruno. O Brasil goleou a Coreia do Sul por 5-0 e perdeu por 3-2 para o Japão. É isso aí, torcida do Mengão. Agradeço a vocês pela companhia e até o próximo conteúdo.